Sabe, a neurologia tem cada caso, cada história que simplesmente vira do avesso tudo que a gente acha que sabe sobre nós. E são justamente essas histórias que nos forçam a questionar o que é real. A gente vai mergulhar em alguns casos estudados pelo neurologista V.S. Ramachandra para tentar entender uma ideia que parece maluca. A de que a realidade que a gente percebe é, na verdade, uma história que a nossa mente cria. Imagina ouvir uma frase dessa de uma paciente que perdeu os 2 braços. Para ela, os braços nunca foram embora. Ela não só sentia, mas via, entre aspas, seus braços fantasmas se mexendo, gesticulando enquanto ela falava. E olha, isso não é uma metáfora, não é força de expressão. Era uma experiência sensorial tão real quanto qualquer outra. E aí fica a pergunta, né? Como é possível sentir uma mão que fisicamente não está mais lá? Isso não é só uma curiosidade médica. É um mistério que vai no fundo da relação entre o nosso corpo e a imagem que o cérebro tem dele. E foi esse enigma que o Ramachandran decidiu investigar. E o que ele descobriu, bom, muda muita coisa sobre como a gente entende a consciência. Pensa assim, dentro do nosso cérebro existe um mapa completo do corpo. Cada pedacinho tem seu lugar ali representado. Quando um membro é amputado, a área do cérebro que cuidava dele fica, digamos, desempregada. E como o cérebro odeia espaço vazio, essa área faminta por estímulos começa a ser invadida pelas vizinhas. O resultado é surreal. Um toque na bochecha pode ser sentido vividamente na mão que já não existe. O cérebro está literalmente reescrevendo o seu próprio mapa. E o nome dessa capacidade incrível do cérebro de se adaptar e se refazer é plasticidade neural. A gente costumava achar que o cérebro era meio estático, um hardware fixo. Mas não é nada disso, ele é um sistema super dinâmico que se religa o tempo todo. É por causa dessa plasticidade que a gente aprende, cria memórias e também que fenômenos tão estranhos como esse acontecem. Agora, a parte mais legal é como Ramachandran resolveu a dor terrível que muitas pessoas sentem nesses membros fantasma. Ele não usou nenhuma tecnologia de ponta, foi na pura criatividade. Ele criou um aparelho ridiculamente simples para enganar o cérebro e acabar com a dor, uma caixa de espelhos. A ideia é simplesmente genial. O paciente coloca a mão que ele tem de um lado da caixa e o membro fantasma do outro. O espelho fica no meio. Quando ele olha o reflexo da mão boa, o que o cérebro vê? 2 mãos perfeitas. Num caso famoso, o paciente sentiu uma dor horrível, porque seu punho fantasma estava sempre cerrado. Ele sentou, olhou o reflexo e abriu a mão boa. Naquele exato instante, o cérebro foi enganado pela visão, o punho fantasma se abriu e a dor agonizante sumiu. A visão simplesmente passou por cima do tato. Ok, se isso já pareceu estranho, se preparem. O que acontece quando o problema não é um membro que falta, mas um membro que existe, só que está paralisado e o cérebro decide simplesmente negar essa realidade? É aqui que a gente descobre que o cérebro tem um lado meio relações públicas, que defende uma história a qualquer custo. O nome dessa condição é anosognosia. Pensa na senhora Dodds. Ela sofreu um derrame que paralisou o braço esquerdo dela, totalmente. Mas se alguém perguntasse, ela dizia super feliz e convicta que ele funcionava perfeitamente. E o ponto-chave é, ela não estava mentindo. Para o cérebro dela, a paralisia simplesmente não existia, tinha sido apagada da consciência. Essa frase dela mostra o quão profundo é o negócio. O médico pediu para ela tocar o nariz dele com a mão paralisada. E ela respondeu isso. O braço continuava lá, parado no colo dela, mas na mente dela, não só ela estava tocando, como ela conseguia ver o braço se mexendo. O cérebro dela estava ativamente fabricando uma realidade alternativa para manter a história coerente. A teoria do Ramachandran para explicar isso é fascinante. Ele diz que o nosso hemisfério esquerdo é como um intérprete. A missão dele é criar uma história que faça sentido sobre o mundo, manter tudo estável. Já o hemisfério direito é o detector de anomalias, o chato que aponta quando algo não bate. Na anosognosia, uma lesão cala a boca desse detector. Aí o intérprete do lado esquerdo fica livre para ignorar a paralisia e manter sua história de pé, mesmo que seja falsa. E aqui a coisa fica ainda mais esquisita. Existe um jeito de, por um tempinho, acordar esse detector de anomalias. É um teste bem estranho. Jogar um pouquinho de água gelada no ouvido do paciente. Por alguma razão, isso dá um choque no hemisfério direito e, por alguns minutos, interrompe a história falsa e força o encontro com a realidade. O caso da Sra. Mac é um exemplo perfeito disso. Antes do teste, negação total. Logo depois da água fria no ouvido, ela admitiu, com toda a calma, meu braço esquerdo está paralisado. Ela reconheceu a verdade. Só que,
Horas depois, o efeito passou e a negação voltou com tudo. E o mais bizarro, ela não só negava a paralisia de novo, como não lembrava de jeito nenhum de ter admitido a verdade. É como se duas realidades diferentes existissem no mesmo cérebro. Então, vamos amarrar as pontas. Esses casos extremos não são só curiosidades médicas. Eles funcionam como uma lente de aumento para um processo que acontece no cérebro de todo mundo. Eles nos mostram que a realidade que a gente percebe não é um espelho do mundo. Ela é uma história que o nosso cérebro conta pra gente. E a grande lição disso tudo é que o nosso eu, essa sensação de ser uma pessoa única, contínua, talvez seja a maior história que o cérebro conta. É uma construção, uma narrativa que o nosso hemisfério esquerdo monta usando memórias, sensações, expectativas, e o objetivo principal dessa história não é ser precisa, é ser coerente. E isso nos deixa com uma pergunta bem desconfortável, né? Se o cérebro pode estar tão redondamente enganado sobre algo tão básico quanto a existência de um braço, sobre o que mais ele pode estar errado? Até que ponto as nossas crenças mais fortes, as nossas memórias mais queridas, não são apenas a versão dos fatos que faz mais sentido e não a verdade em si? A resposta talvez mostre que todos nós vivemos com alguns fantasmas em nosso cérebro,